Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Toda cura é um processo. Não existe mágica. Para ser curado, é preciso desejar a cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a alegria do Cristo ressuscitado transborde do nosso coração para as pessoas que estão à nossa volta. Que nós consigamos refletir com um sorriso bonito, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de tolerância, a alegria de saber que Jesus ressuscitou, que Ele nos ama, que Ele é mais forte que tudo, inclusive que é a morte. Amém? As feridas serão curadas. Mensagem para o dia 9 de abril. Quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós, no vosso santo templo. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 8. Filho, eu vejo tuas feridas, aquelas que escondem até de ti mesmo. Mas não tenhas medo. Nenhuma dor tua é ignorada por mim e por meu filho Jesus. Eu cuido de cada uma com amor materno. O tempo de Deus é diferente do teu, mas a cura virá. Eu te ajudo a esperar com fé, a seguir caminhando com coragem. Nada será em vão. Nesta noite, entrega-me tuas feridas. Eu as acolho no meu coração e as apresento ao meu Filho Salvador. Dorme sabendo que estás em processo de cura. Palavra-chave: cura. Como vocês podem perceber, hoje eu fiz questão de trocar a imagem, trazendo aqui então a Sagrada Família. Por quê? Às vezes a gente tem que lembrar. Lembrar significa que já sabíamos, mas é sempre bom tocar no assunto. Não há Maria sem Jesus e não há Maria sem José. A Sagrada Família está sempre junta. Apesar deste livro, deste momento ser dedicado à Nossa Senhora, ao seu amor maternal, à sua presença constante em nossas vidas, nós não podemos esquecer. Ela se tornou importante por aceitar Jesus, por aceitar ser mãe do Filho de Deus, aceitou contribuir com o plano da salvação de forma tão linda, mas ela não aceitou sozinha. São José também teve que aceitar. E São José, ele passa por um momento que também nós podemos dizer que foi de cura, porque quando ele soube da gravidez de Nossa Senhora, ele se perturbou um pouco e pensou, mas e agora? Como assim? Como que ela está grávida se ela tem compromisso comigo? Eu imagino que deve ser uma coisa muito estranha, até da gente colocar em palavras. Mas veja, para mim, São José, ele estranhava o fato dela estar grávida, mas não imputava a ela uma traição, uma desonestidade. Ele não via Maria com maus olhos. Sabe aquela ideia de que Deus pede para nós que a gente saiba diferenciar as coisas? Então, às vezes a gente tem que diferenciar a pessoa do ato ou da circunstância, para que a gente faça uma avaliação mais justa. Então, São José, ele ficou inquieto com aquela situação e ficou sem saber o que fazer. Mas ele desejava respostas para depois ele ter uma ação. Ele desejava entender um pouco melhor do que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ele não foi até Nossa Senhora para brigar com ela, para
tomar satisfações. Ele ficou ali e se colocou em oração. Porque sim, enquanto ele meditava, ele chamava Deus, falava, mas Senhor, o que está acontecendo? E agora? Se eu me afastar dela, e eu a amo, porque sim, São José já a amava, já a respeitava, já via nela as suas qualidades, Deus já tinha colocado no coração de São José aquele despertar, aquele olhar que vê além das aparências e que via uma mulher linda sim, aliás, uma mocinha linda sim, mas que tinha muito mais ali do que só uma aparência. Então, São José, eu acredito que sim, ele tinha uma imensa admiração por Nossa Senhora. E como que ele iria abandoná-la diante do fato? Não, ele iria colocá-la em risco, a sua reputação, até mesmo a sua vida. Ele teve seus momentos, ficou em oração sim, ficou de certa forma inquieto sim, mas veja, a inquietação dele não impediu que ele dormisse. Providencialmente? Não sabemos. Foi Deus que deu a ele aquela graça daquele sono para que então o anjo viesse falar com ele também? Pode ser. A forma não tão importante neste momento, nessa reflexão, para que a gente caminhe. Então, ele desejoso de resposta, mas ele não foi atrás por si só. Ele não foi até Nossa Senhora para tirar dela uma resposta, uma explicação para isso. Não. Então ele não foi atrás por si. Em quem que ele confiou? Em Deus. São José sempre exemplo para nós, principalmente aos homens, né? Homens, se espelhem em São José, que sabia respeitar, que sabia honrar, que sabia o seu papel masculino sem titubear, onde ele tinha que tomar a frente, onde ele tomava a decisão, onde ele partia em direção e ele direcionava essa família. Ao adormecer, o anjo vem e fala com ele em sonhos. Jesus, São José, com seu coração castíssimo, com com seu senso de justiça, e é uma justiça que não é a justiça dos homens, não, essa não, uma justiça aos olhos de Deus, segundo os mandamentos de Deus, segundo a fé. Esse José acorda e não vai procurar o ancião, o mestre, a pessoa ali, o dirigente da igreja, que na época eles judeus, né? Ele não foi lá no templo falar, escuta, eu tive um sonho, você interpreta para mim? Ele não foi na vizinha, não. Ele foi visitado por um anjo em sonhos. Será que foi a primeira vez? Será que os anjos não visitavam São José com frequência antes desse fato? E por isso, tão acostumado, ele acordou decidido que o que aconteceu com Nossa Senhora era obra do Espírito Santo e que o filho que estava ali poderia ser criado por ele. Era para ser, Deus esperava que ele adotasse o seu filho. Olha só que participação tão linda. Então o anjo não apareceu diretamente como para Nossa Senhora, mas apareceu em sonhos e comunicou a ele a vontade de Deus. E o que São José fez? Acordou e já deu seu sim. Olha que lindo. Mas por que eu falei disso? Processo de cura. Porque no dia anterior, quando ele sabe da gravidez de Nossa Senhora, ele tem ali uma inquietação. Eu não vou afirmar que foi uma ferida na alma, mas inquietou. Quem de nós não ficaria inquieto com uma situação dessa? Eu não ouso dizer que foi uma ferida na alma de São José, porque
Para ferir, tem que ter uma grande profundidade. Então, prefiro não assumir, não proferir essa frase. Mas ele precisava de algo que sim o curasse. Então, a primeira parte foi: algo aconteceu, o inquietou por dentro, ele elevou uma oração a Deus e, com a graça de Deus, ele repousando, o anjo veio falar com ele, trazer-lhe a mensagem de Deus, e ele acorda disposto a contribuir com os planos de Deus para a salvação da humanidade. A que preço? Não importava. Não importava, porque ele queria servir a Deus, porque ele queria contribuir com o Salvador da humanidade. E aí ele buscou de novo para si aquela responsabilidade que ele não havia largado, mas talvez questionado. E aí ele assume a sua responsabilidade masculina na formação dessa família. A Bíblia conta que então o anjo diz a ele que o filho que está no ventre de Nossa Senhora é obra do Espírito Santo, mas que ele, São José, iria colocar o nome na criança de Jesus. Era um costume judeu. Hoje, na nossa normalidade, a mulher, o homem conversa, a mulher pode falar, eu sempre quis ter um nome, que o meu filho tivesse um nome tal. E naquela época era uma tradição mais fechada, aonde entre as atribuições do homem também estava a escolha do nome dos filhos. E assim São José, chefe da Sagrada Família, toma a decisão de sim assumir Maria, assumir Jesus, deu a ele o nome. A Sagrada Escritura não fala, olha José, um anjo me apareceu, aconteceu isso, isso e isso, e o nome da criança é para ser Jesus, tá bom? Não, não fala isso. Pode ser que eles tenham tido essa conversa? Pode, pode. Mas o fato é que, assim como foi a vontade de Deus que está no céu, a vontade de Deus foi realizada na terra. Por quê? Porque Maria aceitou, porque São José aceitou, porque a Sagrada Família estava sendo formada ali. A família se tornou sagrada ali porque aceitaram juntamente receber Jesus, viver essa missão que o próprio Deus tinha destinado a eles. Então, se tem algum problema na sua vida, e olha, nem sempre é um problema que aconteceu hoje. Talvez nesse momento, enquanto você está me ouvindo, o Espírito Santo te revele algo de muito tempo atrás. E aí você consiga conversar a respeito disso. Você consegue ter uma iluminação de consciência a respeito disso. O Espírito Santo pode te visitar em relação a isso. Há poucos dias, eu tive uma conversa com meu esposo que nós protelamos. Sim, aconteceu algo e aí nós precisamos ter uma conversa. E aí a gente foi buscar um assunto que aconteceu há 15 anos atrás. Pois é, mas por que não conversou sobre isso durante esses 15 anos? Porque passam os dias, a gente deixa quieto, deixa para lá, vamos, né? Vamos correr atrás de outras coisas e vai passando. Porém, aquela ferida estava no meu coração e no coração dele. A gente vive bem, a gente tem ótimas conversas, o diálogo, louvado seja Deus, é muito bom, mas lá no início do nosso relacionamento aconteceu algo e precisava ser conversado.
e por algum motivo a gente foi deixando de lado. Tivemos a conversa, um momento frutuoso, com a ação do Espírito Santo, nos renovando, nos curando e nos libertando. Então, assim, não se espante se em algum momento da sua vida isso acontecer. Algo que aconteceu lá atrás e você nunca quis conversar a respeito, em algum momento o Espírito Santo pode te trazer à tona para, não para te torturar, mas para um processo de cura, de libertação, que só acontece quando a gente se abre. O processo de cura, de libertação, é processo. Ah, mas e os milagres que Jesus fez, que ele realizou? Sim, também teve um processo, porque a pessoa que tinha o problema, a situação, a ferida na alma, ela desejava uma cura. Então a cura acontece com o desejo. A Bíblia nos relata que em Cafarnaum, que é a terra, é o lugar onde Jesus passou a maior parte do tempo, ele não conseguiu fazer muitas curas, porque as pessoas não tinham fé, não acreditavam nele, não acreditavam que o Espírito Santo agia através dele, que ele era realmente filho de Deus. Então, sem a fé, sem desejar e acreditar que Deus pode agir, pode intervir, o processo de cura não acontece. O próprio Judas, que foi discípulo, que foi escolhido por Jesus, um apóstolo, melhor dizendo, né? Apóstolo. Discípulo eram todos aqueles que seguiam, os escolhidos a dedo, os 12 apóstolos, então chamado apóstolos. Ele errou, e errou muito, mas o maior erro dele foi não ter confiado na misericórdia de Deus. Então, ele se atormentou com os seus erros, ele se culpou, e a culpa não ajuda, a culpa não nos liberta, porque a culpa é se agarrar àquilo que a gente fez de errado e, enquanto eu estou com aquilo ali junto a mim, eu permito que aquilo fique me ferindo, fique me machucando e eu volto o olhar só para mim. Mas a partir do momento que eu pego aquilo que me fere e entrego para Jesus, não vai me ferir mais. Eu confio que a misericórdia de Deus vem em encontro da minha miséria humana e me cura e me perdoa. E eu me abrindo a isso, a cura acontece. Então, se aconteceu algo na sua vida e o Espírito Santo te iluminar a consciência, chore se for preciso. Vá até o sacerdote da sua paróquia. Confesse. Faça, chega para ele e fala, padre, hoje é uma confissão, mas espera eu falar tudo que eu tenho para falar. Eu preciso confessar esse pecado com riqueza de detalhes. E deixe que a misericórdia de Deus te alcance. Deixe que a misericórdia de Deus te visite. Permita a ação de Deus na sua vida para que o processo de cura realmente aconteça. Deseje. Primeiro, entenda que Deus é capaz. Aceite que Deus é capaz de te curar. Deus é capaz de te perdoar. E se jogue aos pés de Jesus. Vá até o sacerdote da sua paróquia. Faça uma boa confissão. E aceite essa cura que Jesus quer dar a você. Que a Sagrada Família de Nazaré esteja presente na sua vida, te iluminando, sendo exemplo para você, te mostrando que nós não apenas podemos, mas devemos confiar em Deus, porque Ele faz o que é melhor para nós, aquilo que é necessário. Sim, a Sagrada Família sofreu, sim, a Sagrada Família teve problemas, mas
repercutiu no tempo e no espaço e chegou até hoje, até nós, e continuará repercutindo, levando exemplos, curas, eh, instigando a devoção, consolidando curas, conversões. O que nós fazemos diante de Deus não fica parado naquele momento, naquele instante. Ele se propaga com o tempo. Tenha fé. O seu processo de cura está acontecendo só por você ter parado para ouvir esse meu vídeo. Você deseja que outras pessoas também possam sentir esse desejo, essa alegria, esse entusiasmo, renovar a sua esperança de cura? Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Vamos falar de Deus, da misericórdia de Deus, que o processo de cura é possível desde que nós queiramos e tenhamos fé que Deus vai agir. Enquanto o processo vai acontecendo, permita-se crescer na espiritualidade, desenvolver os seus dons e seus talentos. Afine o seu ouvido para ouvir a voz do seu anjo da guarda. Nós não estamos sozinhos. Por isso eu trouxe a imagem da Sagrada Família. Nós não estamos sozinhos. Jesus não veio ao mundo sozinho. Nossa Senhora não aceitou a sua missão sozinha. São José não esteve sozinho. Nós temos uma família aqui na terra e no céu também, porque nós temos anjos à disposição de Nossa Senhora para nos ajudar. Nós temos tantos santos desejosos de nos apadrinhar. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.